Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Hoje é uma presença diferente, mas muito especial aqui, Rafael Rocha, editor aqui do Diário. Tudo bem, Rafa? Tudo bom, Derek? Tudo Seja bem, Fator? bem-vindo. Obrigado pelo convite de novo, tamo aí. Imagina, o Rafa que é o nosso coringa aqui, fala de política, fala de esportes, fala de tudo. Rafa é monstro. A gente tenta, né? Vamos tentar um pouquinho aqui, vamos bater um papo sobre o fim de semana esportivo. É isso aí, bom, tá aqui conosco também Anderson Fattori, repórter de esportes. Tudo bem, Fattori? Tudo bem, Derek e Rafa, um prazer aqui estar com vocês. E final de semana agitado aí, com bastante. Tem clássico em São Paulo, teve jogos dos times da região, alguns sinal amarelo, vermelho aí, alguns times já preocupados, mas bastante coisa acontecendo esse final de semana. É verdade, falei Fattori, repórter de esportes, na verdade também o Fattori faz de tudo aqui, tá? Turismo, economia, o Fattori faz de tudo Multiuso. também. É isso aí, multiuso. Bom, convidar todo mundo a participar do Diário Esportivo conosco, manda o seu comentário, curta, compartilha, vamos falar do futebol regional e de, realmente, como o Fattori disse, tudo que aconteceu. Também teve Super Bowl, né? Um grande evento, uma grande virada aí do KC sobre o 49ers. Então vamos começar falando a respeito do futebol regional. Então, para quem estava assistindo a primeira live, a gente teve um probleminha técnico, começamos novamente aqui o Diário Esportivo. Vem com a gente então fazer esse Diário Esportivo nessa segunda-feira. Rafa, Ramalhão perdeu a invencibilidade. Estão dizendo que foi só o Fattori fazer uma matéria falando aí que o Santo André tinha um tabu de 26 anos, olha o que deu. Pois é, e aos 48, 49 do segundo tempo, Pois né? é. Praticamente no último lance, o Santo André acabou poupando alguns jogadores de olho aí no jogo de meio de semana pela Copa do Brasil. A gente estava aqui no plantão aí do fim de semana, a gente conseguiu acompanhar bastante o jogo. O Santo André no primeiro tempo começou mal, começou desligado, o Guarani já começou jogando melhor, fez o gol de pênalti numa bobeada do zagueiro, um puxão de camisa ali dentro da área, depois empurrou. Curiosamente, depois desse gol, o Santo André deu uma despertada, terminou o primeiro tempo melhor, empatou o jogo. Quando a gente pensou que o Santo André ia engrenar, né, mantendo 100% aí de aproveitamento, o melhor time da competição, voltou para a segunda etapa um pouco mais relaxado, tentando administrar o marcador e foi penalizado aí no último lance. Com muita sorte aí do lateral Bidu, chutou, desviou na zaga, matou o Fernando Henrique. Foi por pouco, né? Acho que teve bastante desse ingrediente aí da reportagem que o Fattori fez no pré-jogo, viu? É verdade. Como o Rafa disse, o Paulo Roberto poupou alguns jogadores de olho no jogo contra o Criciúma quarta-feira pela Copa do Brasil. Me ajuda, Fattori, que foram poupados o Nando Carandina, Isso, o Bádio, o Vitinho, né? o Vitinho, o Bádio, o Ronaldo. Aí depois entrou no segundo tempo. o Branquinho saiu no intervalo, jogou só meio tempo, voltou o Bádio, enfim, foram 5 jogadores, né? Que ele acabou poupando. Ele disse que o desgaste está muito grande, porque o Santo André foi um dos últimos times a se apresentar para trabalhar. Muitos jogadores chegaram aqui no início de janeiro, então tiveram aí mais ou menos 15, 20 dias de preparação em 2 períodos lá em Minas Gerais, né, em Jacutinga. E de fato é meio kamikaze você colocar jogadores para jogar. E o grande problema do Paulo Roberto é perder atletas, né? O elenco do Santo André é enxuto, um bom elenco, está se mostrando um elenco muito competitivo nesse início de Paulistão. Só que é aquilo, né? Você perde um titular, a reposição não é a altura, né? A gente viu aí que uma mudança aí drástica de um time para o outro, o Santo André perdeu muito, principalmente em volume de jogo. Uma das características nesse início de trabalho do Paulo Roberto é a transição rápida ali com os volantes, então muda bastante. Acho que quando você perde um jogador ou outro, o Santo André acaba sentindo, mas foi uma pena, né? Acho que o Ramalhão fez um jogo bastante seguro, né? O 1-1 tava com... Um dos dois podia marcar, o Santo André teve muita chance para marcar no segundo tempo. O Dudu perdeu uma chance incrível, né? Com um passe espetacular do Garré dentro da área. Acertar o gol ali, a probabilidade de fazer o gol era muito grande. O Dudu, a gente fala isso, desde que ele saiu da base do Santo André, ele não tem esse cacuete de atacante, né? Ele é muito bem, ele chega muito bem dentro da área, ele entra dentro da área. Um pouquinho antes ele roubou uma bola, foi sozinho, ele goleiro, chutou de bico, do jeito que estava, a bola foi bem no centro do gol. Se ele consegue deslocar o goleiro ali, enfim, falta um pouco isso. É um jogador espetacular, eu acredito que desses 4 primeiros jogos foi o melhor jogador do Santo André nesses 4 primeiros jogos, só que falta esse cacuete de atacante. E aí no último minuto, uma bola espirrada pela zaga, a zaga que aliás foi muito bem, apesar do pênalti do Rodrigo no início, que foi um pênalti infantil, um pênalti claríssimo infantil do Rodrigo. Eu acho que o Luizão e o Rodrigo foram muito bens, foram exigidos, principalmente nas bolas altas, e na espirrada ali o Garré bobeou no rebote, o Bidu, né, lateral, acabou conseguindo fazer o gol aí e decretou a vitória do Guarani. Agora, o Santo André perde o 100% de aproveitamento, né, Rafa? Hoje tem a possibilidade de ser ultrapassado pelo Novo Horizontino. Novo Horizontino que joga contra o São Paulo, né? O último jogo que encerra a rodada nessa segunda-feira, se eu não me engano, às 20 horas, né? Dessa segunda-feira, no Morumbi. Claro, ainda é o 4º jogo, mas acho que serve até para colocar o pé no chão, mostrar que não é tudo isso.
mesmo sendo um time misto, é importante às vezes uma chacoalhada dessa para ver o pessoal. Pera lá, né? Fica o alerta, o que o Fattori falou do elenco, né? Não é muito robusto, então esse tipo de oscilação, quando os reservas são acionados, isso acontece. Mas tem a questão muito desse regulamento do Paulista, a gente conversa bastante lá na redação, né, Fattori? Em outros grupos, os 9 pontos do Santo André deixariam o time completamente tranquilo dentro do grupo, com mais facilidade até de você pensar em poupar, talvez mais jogadores. Nesse grupo, como está tão acirrado a coisa, né, o grupo do Palmeiras que acabou perdendo no fim de semana, acho que a gente vai tratar daqui a pouco, mas está todo mundo muito embolado. O Novo Horizontino se surpreendeu o São Paulo hoje, já ultrapassa o Santo André já começa a ficar coçado pelo Palmeiras também. Então, é claro, o Santo André entrou com uma aspiração diferente no campeonato, de tentar se manter, mas nas 3 primeiras vitórias você leva um pouco o patamar, você ganha confiança e você já projeta ir para as fases do mata-mata. E aí toda a estratégia que você monta, pensando na Copa do Brasil e no Paulistão, muda também. Você tem que se adaptar durante a competição. Se tivesse talvez em outro grupo mais fácil, a coisa estava mais azeitada, né? Também para o Santo André. É verdade. E Fattori, como a gente já citou, né? Santo André e Criciúma jogam quarta-feira, 16h30 no Bruno Daniel. Um jogo fundamental para o Santo André, mais financeiramente do que técnica, tática ou outra situação, né? Porque querendo ou não, é pelo menos R$1 milhão a mais na conta. Né? Pois é, o Santo André só para participar, se ele for eliminado na quarta-feira, ele já ganha 540 mil. Então assim, o time grande, 540 mil, não paga uma viagem uma hospedagem, né? Mas às vezes é o salário de um atleta, às vezes. Para o Santo André, 540 mil, a gente fala de um time que deve ser uma folha, praticamente é um mês de salário, já 540 mil. Então você passando de fase é 1 milhão com direito a brigar por 1,5 milhão. É claro que vai dificultando a Copa do Brasil a partir da segunda fase, enfim, mas já é um dinheiro muito expressivo para um time como o Santo André. Então é atrás disso que o Santo André está. A pessoa fala, mas e aspiração maior dentro do campeonato? O que aconteceu em 2004, acho que dificilmente se repete em níveis assim, não só o Santo André, mas time pequeno voltar a surpreender da forma como a Copa do Brasil é hoje é muito difícil. Então, assim, é claro que a aspiração do time é financeira. Então, eu acho que, inclusive, os jogadores entendendo essa postura do Paulo Roberto de poupar, deve ter algum bicho, uma parte desse dinheiro deve ir para o jogador também, não deve ser tudo para o clube, com certeza. Então, aí deve ter algum benefício para os atletas também. E foi uma pena para o Santo André que esse jogo tenha sido nesta semana, porque havia a possibilidade de ser na semana seguinte, na próxima quarta-feira. E aí para o Santo André seria perfeito, né? Porque ele jogaria com o time titular contra o Guarani, teria a semana inteira para descansar todo mundo, aí sim, pegaria o São Paulo e o Criciúma. Só que o sorteio, né, a CBF acabou sorteando o Santo André para essa semana e acabou tendo esse desgaste aí desse jogo contra o Guarani no meio de semana, no fim de semana, e poupou o time para estar inteiro contra o Criciúma. É jogo único, né, Derek? Jogo único, isso aí. O Criciúma tem a vantagem do empate, né? O Criciúma melhor ranqueado tem a vantagem do empate. O Santo André tem a vantagem de jogar em casa. Ingressos já estão à venda, né, Fattori? 40 e 20, a renda é dividida, é importante dizer que o valor, então o sócio torcedor que o clube vendeu acaba não valendo para essa partida porque a renda é dividida, então o Criciúma não poderia ter o débito que o sócio não paga para entrar, né? E o Criciúma também poupou no final de semana lá no Campeonato Catarinense, não vem bem, então a chance do Santo André é uma chance muito grande do Santo André. O embalo, né? Você pegar o Campeonato Paulista, que já é muito forte, o Santo André está bem no Paulista, e o Criciúma, que não vai tão bem no Campeonato Catarinense, então talvez se pudesse escolher, acho que o Santo André teria um rival aí, que é muito difícil a Copa do Brasil, né? Você poderia ter pego um adversário muito mais difícil. Lá não desmerecendo o Criciúma, mas pelo início de trabalho do Criciúma, é um jogo pau a pau ali com o Santo André, com certeza. É um Criciúma que já vem abalado desde o fim do ano passado com o rebaixamento na Série B, né? Exatamente. Então acredito que, sem dúvida, entre os adversários talvez tenha sido o menos pior. Vai ser difícil, né? É um adversário acessível para passar. Vai ser um jogo muito equilibrado, tem dúvida, né? Então, pode ganhar qualquer um dos dois. É diferente do Santo André pegar um grande, né? Um time de Série B, de Série A de brasileiro, né? Acabou de pegar um time que caiu. Como você disse, é um time que está tentando se reestruturar aí, pensando numa temporada de Série C. Então você monta o time pensando no campeonato que você tem durante o ano. Então o Criciúma está montando time para a Série C. Você pega o Criciúma numa Série B, numa Série A de brasileiro, é um outro time, com certeza. Tanto que o Santo André pegou a Ponte em Campinas, um time de Série B, venceu lá, né? Surpreendeu, sem dúvida nenhuma. Começou a caminhada do Paulistão justamente assim. O Criciúma, que semana passada mandou embora o Luiz, né? Luiz, goleiro, com muita história e identificação com o São Caetano, deixou o clube. Vamos ver de que maneira que vem esse Criciúma para a partida contra o Ramalhão. Então, mais uma vez, 16h30 da quarta-feira, Santo André e Criciúma, primeira fase da Copa do Brasil. É o Ramalhão aí querendo encher o bolso e, quem sabe, fazer sucesso novamente. Quem avançar pega Goiás ou Fast Clube do Amazonas,
que também ou é uma viagem grande ou é um time grande, né, Rafa? Pois é, tem esse... A Copa do Brasil é isso mesmo, né? Você pode ter a sorte de pegar um adversário mais fácil, mas vai ter que viajar pra caramba pra poder encarar esse desafio. Ou então uma viagem mais curta, mas encarar um time mais complicado. Mais qualificado, é verdade. Bom, migrando de Santo André para Diadema, o Água Santa conquistou seu primeiro ponto no Paulistão, empate por 1-1 com o Ituano. Luan Dias conseguiu fazer o primeiro gol do Netuno nesta quarta rodada, né? E, enfim, deslanchou o Netuno, Rafa. Não dá para avaliar muito ainda o trabalho do Pintado, ele teve pouco tempo de treinamento, de conhecer um pouco mais o elenco. Deu para entender que ele vai trabalhar um pouco mais no setor defensivo, né? Precisa, né? Eram 3 derrotas consecutivas, o time vinha numa crise danada com o Fernando Marchiori, mas o sinal está mais do que ligado de alerta, né? Era para pegar um dos piores times do campeonato, era o jogo para você ganhar, começar a ter confiança na busca de uma arrancada e não cair. As aspirações do Água no começo, com contratações mais de peso, talvez era especular uma classificação para a fase de mata-mata. Agora o foco tem que ser completamente diferente, é não cair. Mas um jogo desse não podia ter deixado passar. Não, um ponto, o primeiro gol, enfim, mas era jogo para 3 pontos. Não conseguiu, sinal mais do que vermelho ligado ali no Inamar. Né? É verdade. Passado já um terço do campeonato, Fattori, só enfrentou um grande até agora, o Água Santa, né? Vai pegar outro grande no segundo terço e outro grande no terceiro terço. 1 ponto é muito pouco, né? Para quem faz as contas contra o rebaixamento, principalmente, e fala que precisa de 10 a 12 pontos, 1 ponto é muito pouco, né? Se você pensar que em 4 jogos fez um só. O Pintado até na sexta-feira denunciou mais ou menos por onde que o Água Santa devia jogar, né? Nesse jogo contra o Ituano. Como que se avalia essa estreia do Pintado? Ele falou que o time tinha que atacar pela esquerda, né? Que era o lado mais... Mas o gol fraco. Saiu pelo contrário. Exatamente, o gol saiu pelo lado direito. Pois é, o Pintado é um cara que vem de altos e baixos, digamos assim. Chegou no São Caetano em 2018, tirou o time de um rebaixamento já consumado praticamente, fez um milagre, conseguiu evitar o rebaixamento de São Caetano, levou o time para uma segunda fase de Paulistão, teve a confiança da diretoria e aí caiu com o São Caetano no ano seguinte para a Série A2, né, que foi em 2019. E depois ele também foi solicitado lá no Figueirense da mesma forma, fez um trabalho espetacular no Figueirense, um time, todo mundo sabe, desmotivado, fez uma greve durante o campeonato, atraso de salário, jogadores entregues, aí ele foi lá e conseguiu fazer um trabalho aí de reformulação, né? Deu uma moral para a equipe, conseguiu evitar o rebaixamento do Figueirense e agora chega no Água Santa quase na mesma circunstância. Não tem essa parte aí de salários atrasados, mas o moral do time estava lá embaixo, depois de 3 derrotas seguidas. Um time que, como o Rafa disse, foi montado com uma... Não sei se classificar, mas pelo menos para garantir a permanência aí com uma facilidade pelas peças que o Água Santa trouxe, e aí você se mantendo na Série A1, você está um passo da classificação, porque a diferença ali entre não cair e se classificar sempre acaba ficando ali 3, 4 pontos. Então essa era a briga do Água Santa, e agora de fato, com 1 ponto em 12 conquistados, o Água Santa briga só pela permanência. O que está acontecendo nesse campeonato, tem muito time brigando para cair, pelo que eu estou vendo. Muito time que está querendo ali. O Ituano, que está, acho que é 17ª temporada, é um deles, que começou muito mal o campeonato. O Botafogo de Ribeirão Preto é outro time. Então, assim, os times que estão lá embaixo, a hora de reagir é agora, que daqui a pouco você olha e já está 5, 6 pontos da linha de corte ali do rebaixamento, que aconteceu ano passado. São Bento e São Caetano demoraram para acordar. Quando acordaram, tá os dois abraçados lá e buscando, tentando puxar um ali para a briga, mas acaba ficando. Então a Água Santa precisa acordar urgentemente. É verdade. Bom, antes da gente mudar de série, vamos para o clássico que a gente teve nesse fim de semana. Corinthians 2, Santos 0. Um resultado surpreendente, na sua opinião, Rafa? Você esperava mais do Santos? O Santos acho que deu um chute a gol no jogo inteiro. Foi muito pouco, né? O Santos foi mal na partida. O Corinthians também não foi espetacular, mas foi eficiente. O Corinthians, eu assisti a partida, o Corinthians jogou bem, né? Vinha de uma derrota para a Ponte. Já especulando também o jogo contra o Guarani do Paraguai, imaginei que o time pudesse entrar com um foco diferente no clássico, mas o time foi bem. O primeiro tempo o Corinthians pressionou bastante, o Santos fez um gol com 1 minuto de jogo, né, com o Everaldo, e no segundo tempo fez o segundo gol com 1 minuto de jogo também com o Janderson, e quando o Janderson é expulso, ele foi expulso por subir no alambrado, ele já tinha amarelo, alambrado não, ele subiu naquela escada que dá acesso, né? Aliás. Aí ele tinha amarelo, foi expulso e o Corinthians jogou todo atrás. Aí você imagina, né, pensando no Santos da temporada passada, principalmente naquele jogo de volta das semifinais do Paulista, em que o Corinthians foi completamente amassado pelo Santos.
Eu falei, mano, o Santos vai vir com aquele ímpeto, né, com aquela vontade. Não, o Cássio foi pouquíssimo assustado, quase não teve lance. Se o Corinthians tivesse um velocista, talvez no lugar do Bocelli, poderia especular talvez um terceiro gol. Se contentou com 2-0. Acho que o resultado mostra um pouco das diferenças que os times vão tratar a temporada, né? O Santos virando a chave de um jogo muito ofensivo, de marcação alta, para uma coisa mais equilibrada. O Gesualdo Ferreira gosta de trabalhar um pouco mais a posse de bola, mais atrás, trabalhando a jogada. E o Corinthians é o completamente oposto. O Carille era um cara que preservava muito o sistema defensivo e o Thiago Nunes gosta de ver o time jogando para frente. Foi o embate da troca de chave mesmo dos dois times, assim, para mim. E o Corinthians eu achei que foi o melhor jogo da temporada até agora. Bocelli jogando bem, o Cantilho, que jogou de bola também no meio de campo, trocando passe. E para a torcida do Santos, acho que vale também ficar um pouco preocupado aí com o que esse time pode desempenhar, não só no campeonato, mas na temporada como um todo. Acho que o Richard não volta mais pro time, né? Ah, difícil, né? Muito difícil. E claro que o Santos estava desfalcado, né? Não tinha o Soteldo, que é a grande válvula de escape da equipe, o Sanches, que é o melhor deles ali do meio de campo, mas muita gente jogando muito abaixo do que estava na temporada passada, né? O Jamota entrou, não fez nada, o Evandro entrou também, não fez nada, o ataque foi inoperante. Complicado aí pro Santos com o Gesualdo aí. Verdade, mostra que o Gesualdo vai ter muito trabalho, né, Fattori? Eu acho que o grande problema aí é a incompatibilidade aí de expectativa, né? O torcedor do Santos, depois da temporada com o Sampaoli, tinha uma expectativa muito melhor para esse início de temporada, né? E chega um treinador como o Rafa disse, que gosta de rodar a bola, de troca de passos no meio de campo, e o torcedor do Santos, a gente sabe que ele gosta muito mais de um time que ganha de 5-3, perde de 4-2 na rodada seguinte, mas isso aí é aquele DNA ofensivo que todo mundo fala, isso aí é uma marca do Santos, né? E o Gesualdo, eu não sei até que ponto ele vai conseguir, em algum momento, ou ele vai ter que mudar, ou o Santos vai ter que mudar com ele, porque é meio incompatível a forma como ele gosta de trabalhar com uma forma que a torcida espera que o time atue. Isso ficou muito claro nesses primeiros jogos. O Santos roda muita bola ali, ele gosta muito que o volante tenha a posse de bola, que os meias esperem o momento certo para atacar, a marcação é sempre ali do meio de campo para trás, então não tem aquela pressão que tinha no passado. Me parece que o Santos é hoje, que todo mundo esperava que o Santos fosse um Brasileirão sem o Sampaoli. O Sampaoli que fez com que o Santos jogasse muito mais do que podia jogar, né? Então, exatamente por causa disso. O Santos marcava lá em cima, tinha jogadores rápidos. Claro que a gente tem que dar um desconto. O Soteldo acabou de voltar da seleção da Venezuela. É um jogador, pasme isso, mas é um jogador diferente hoje para o elenco do Santos. Sim. Faz uma grande diferença, por mais que tenha suas limitações, corre mais do que pensa, né? Mas é um cara que faz muita diferença. O Sanches, ninguém sabe porque ficou no banco, ficou meio, né? Se foi poupado num clássico, não dá pra entender absolutamente. Não, o Sanches é o principal jogador. Hoje ele, acho que de todos os do elenco do Santos, é o principal jogador. Né? A não ser que ele sentiu um desconforto, qualquer coisa que possa comprometer o restante do campeonato, o Santos tem que jogar. Agora, dá pra você poupar outros caras, menos ele, né? Então, assim, vamos ver essa sequência aí do Santos. E eu acho que o Corinthians está ganhando cada vez mais a cara do Thiago Nunes e, de fato, demora. Tá até rápido demais essa adaptação aí do Corinthians. Eu acho que por ter trazido muitos reforços, e esses reforços já chegaram com esse encaminhamento do Thiago, o Corinthians está conseguindo aí muito mais rápido impor esse estilo de jogo aí, essa mudança, como o Rafa disse, paradigma de um time defensivo, né? Aquele time que gostava mais de defender, de ter a bola lá atrás, para um time que gosta de atacar. O Corinthians está gostando muito de atacar e a torcida está gostando desse estilo aí, com certeza. É verdade. Você acha, Rafa, que a torcida do Santos sonhou aí com um novo Jorge Jesus e está acordando aí com um Carille português? Pois é. Talvez a gente não conhece muito bem o trabalho do Gesualdo, né? O Gesualdo é um técnico já mais veterano, ele é 10 anos mais velho que o Jorge Jesus, foi campeão pelo Porto, passou pelos times todos de Portugal, mas a torcida também não conhecia o trabalho, como é que funciona, como também não conhecia muito a cabeça do Jorge Sampaoli. É que o Sampaoli, como o Fattori colocou, foi amor praticamente à primeira vista, porque encaixou o pensamento do Sampaoli com o que a torcida gosta de ver. Um time mais ofensivo, um time que se lança ao ataque completamente, não interessa a defesa, vamos fazer 5, 6 gols aqui. A gente até estava vendo agora na redação, o ano passado, nesse momento, o Santos tinha tomado 5 do Ituano. Pois é. Eu tinha perdido de 5, e o pessoal ligou o sinal de alerta, mas não, o São Paulo, para aquela derrota, passou a borracha e foi para cima, né? A torcida, já deu para ver, a gente tem alguns santistas na redação, o pessoal já está fazendo a caveira do Gesualdo lá embaixo. Acredito que a torcida logo menos vai perder a paciência, porque o estilo de jogo do Santos é completamente oposto do que a gente viu no passado. E dá pra ver a insatisfação mesmo. O pessoal quer ver o time pra frente, ver a molecada do Santos, dá chance pra molecada. Esse jogo mais burocrático, acho que não vai cair na graça da torcida santista, não. É verdade. Bom, quem ainda não tá na bronca com o treinador é o torcedor
do Palmeiras, né? Acho que ainda não perdeu a paciência com o Vanderlei Luxemburgo. Ainda assim, o time foi derrotado pelo Bragantino por 2-1, pelo Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 2-1. O Bragantino jogou muito, né? Jogou bem. Não sei se ambos viram o jogo, mas o Bragantino jogou envolvendo facilmente o meio-campo e a defesa do Palmeiras, troca de passes rápidos. Primeiro gol, uma desatenção completa da defesa palmeirense. Enfim, 2-1 pro Bragantino. O que dá pra dizer, Rafa? Acho que o Bragantino veio pro campeonato que estava se esperando, né? O Bragantino veio para essa temporada com muita expectativa, campeão da Série B do Brasileiro, com essa parceria com o Red Bull, reforços de peso, caros, né? E as primeiras rodadas deixaram muito má impressão desse Bragantino, até onde poderia chegar. Mudou o técnico, o Felipe Conceição, né, que era o Felipe Tigrão do Botafogo, ele entrou no time, parece que o time deu uma boa reagida. Jogou bem mesmo, no primeiro tempo o Bragantino amassou o Palmeiras. Foi um gol de desatenção, mas uma boa jogada, né, do Ítalo, um passe bonito pro William Correia. E depois fez o segundo gol de pênalti, uma bela cobrança do Ítalo também. O Palmeiras acho que vai oscilar, né? O Luxemburgo tem mexido muito na equipe, colocou o Felipe Melo de zagueiro, o Zé Rafael agora é mais volante do que meia, então ele está testando um pouco mais essa possibilidade do elenco do Palmeiras, que é muito bom, embora não tenha trazido grandes reforços, trouxe só um lateral uruguaio, né, o Vinha, mas é um elenco que não dá para reclamar. Você não pode falar assim, o elenco do Palmeiras está ruim, é pior que o do Flamengo. Eu acredito que é um elenco muito bom e o Luxa está trabalhando essas peças, tentando ver se o Lucas Lima volta aos bons tempos de Santos, testando um time mais móvel no meio campo, então com o Zé Rafael saindo mais para o jogo. Faz parte também oscilar, né? E deu azar que o Bragantino resolveu jogar bem justamente nesse domingo. Foi o primeiro jogo, talvez, desse Bragantino que a gente esperava que pudesse vir nessa temporada. É verdade, Fatura, a gente comentava aqui na redação, né? Como o Bragantino realmente vinha deixando a desejar, né? No empate contra o Santos, na derrota principalmente para a Inter de Limeira, né? Cadê o Bragantino que a gente viu, que se reforçou e que muito se esperava? É uma primeira resposta muito positiva, né? Quando a diretoria anunciou que vai investir 200 milhões na temporada, você já falou, esse é um time de Série A, né? Que a gente falava que o Bragantino está se preparando para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, no mínimo, é um time que vai fazer frente ali com os grandes de São Paulo. Fez contra o Santos, teve um jogo ali bem equilibrado contra o Santos, e aí contra o Palmeiras conseguiu ganhar. O problema é quando pegou os pequenos, né? Não conseguiu se impor contra a Inter de Limeira, que é um dos times que vai brigar contra o rebaixamento, perdeu o jogo. Então tá tendo uma dificuldade, isso que é natural também, o treinador acabou de assumir, jogadores que também chegaram, é mais ou menos como tem passado os grandes, o Bragantino tem passado também, os principais reforços estão estreando ainda no começo do campeonato, então não está totalmente 100% ali o time, mas eu acho que a expectativa é muito grande em cima desse Red Bull Bragantino, eu acho que deve fazer a primeira fase ali, deve se classificar com alguma facilidade. Mas hoje a gente pode dizer que tem 5 grandes no campeonato, justamente pelo investimento que o Bragantino faz aí nessa temporada. Então, eu acho que uma derrota tranquila do Palmeiras, do ponto de vista de ter enfrentado o Red Bull Bragantino fora de casa e também o Luxemburgo ter feito esses testes, né? O problema do Palmeiras é, como a gente falou, do mesmo problema do Santo André, né? Ele tá num grupo que, se ele bobear muito ali, se ele ficar muito para trás, é que deu a sorte do Santo André perder pro Guarani, mas suponhamos que o Santo André tivesse ganhado o Guarani, numa situação normal, e o Novo Horizontino ia 4, 5 pontos já que o Palmeiras estava atrás. Então, Palmeiras também, daqui a pouco o Vanderlei vai ter que firmar um time aí para conseguir a classificação e depois sim voltar aos testes, porque se ele ficar tropeçando numa rodada ele ganha de 4, depois na rodada ele perde, ganha de 4 e perde, daqui a pouco o Novo Horizontino e Santo André abre aí, é difícil achar. É verdade. O Palmeiras está no grupo do Santo André, Novo Horizontino, que joga hoje às 20 horas contra o São Paulo, também está no grupo do Santo André. Enfim, a 4ª rodada do Paulistão termina hoje, vamos ver o que acontece aí para ver em que pé que estão os times da região, né? Água Santa torcendo aí para uma derrota da Inter de Limeira, enfim, todo mundo aí... São 3 jogos hoje, né? Mas acho que o principal é São Paulo e Novo Horizonte. Bom, agora voltando para os times da região, tivemos rodada do Campeonato Paulista da Série A2, quem se deu bem foi o São Caetano, né? Fez 3-1 sobre o Juventus lá na Rua Javari, uma grande atuação do goleiro Luiz Daniel, mas sem dúvida boas atuações também do Marlon, Jean Dias, que conseguiram aí fazer os 2 primeiros gols do time. O Juventus perdeu um pênalti, né? Mandou a bola na trave, mas ainda assim acredito que foi um grande resultado, né, Rafa? Foi um bom jogo, né? O São Caetano conseguiu se firmar bem contra o Juventus fora de casa. É um dos melhores times da Série A2, né? Precisa se firmar como tal, né? Acabou caindo ano passado, mas é hora do time conseguir se firmar.
ganhar jogos mesmo fora de casa, não só no Anacleto, e passando por cima de toda a crise que teve no fim do ano passado, no começo desse ano, nos bastidores, né? Esperar que o São Caetano consiga engatar aí uma sequência de vitórias para se estabelecer bem na fase de classificação. Verdade, corre nos bastidores, né, que existe uma dívida de 1,3 milhão desde novembro até agora entre salários, direitos de imagem, férias e tudo mais, jogadores e também comissão técnica, funcionários e tudo mais. E ainda assim o time vai lá e dá a resposta em campo, mostra muito comprometimento, né, o compromisso desse time com os... Não necessariamente, não sei se com o clube, com o São Caetano, com a diretoria, mas com o clube com certeza, né, Fattori? Segundo a vitória do Galo, né, ele assumiu no meio de semana ganhando o 15 de Piracicaba de forma espetacular, com 2 gols ali nos últimos minutos da partida, e agora ganha do Juventus. É claro que o fato do Luiz Daniel ter trabalhado bem e o Juventus ter perdido um pênalti mostra que a vitória não foi tão, né, construída de forma tão natural como a gente supõe quando você vê 3-1 no placar fora de casa. Claro, tem suas deficiências, é o início de trabalho do Galo, mas de fato o São Caetano precisa, a gente tem batido nisso aqui toda semana. Antes de almejar e voltar para a Série A1, tem que se arrumar administrativamente, financeiramente, tentar caminhar sem a dependência de um financiador, né? Acho que, como a gente te falou aqui, é óbvio que você ter uma pessoa que vai lá, aporta uma grana todo mês, facilita muitas coisas. Só que o São Caetano tem que entender que ele é um clube que precisa ter autonomia, precisa ser autossuficiente, conseguir de alguma forma, seja com patrocinadores, com verba, com venda de produtos, enfim. Tem que se reinventar de forma que ele consiga pagar suas dívidas sem depender de uma pessoa que pode de um dia para o outro não pôr mais dinheiro lá. Então, assim, acho que nesse início de trabalho dentro de campo perfeito, 2 vitórias com o Galo, vitória fora de casa, ganhar de Juventus na Javari é muito difícil, a gente sabe muito bem disso. Então, assim, deu um gás para esse elenco, mas como você disse, precisa dar um jeito de pagar essa dívida aí, porque os jogadores merecem, são trabalhadores, é claro. Muitos, como a gente fala aqui, são arrimos de família, né? São eles que levam o dinheiro. A esposa, muitas vezes, acaba abrindo mão das suas carreiras para acompanhar o atleta, porque ele todo 2, 3 meses está em um time, depois viaja. Então a esposa ou ela fica numa cidade e tolera a distância do marido, né? Ou ela abre a mão da carreira e o atleta acaba sustentando a casa para ela manter ali essa união familiar. Então, assim, muitos atletas acontece isso e o cara não está levando dinheiro para casa. Imagina a situação, né? Geralmente tem que pagar a escola de filho, todas as contas do mês que todos nós temos, e a cabeça do cara fica a milhão, né? Então, precisa resolver urgentemente esse problema. É verdade, 2 vitórias importantes, essas citadas pelo Fattori e pelo Rafa, 15 de Piracicaba e Juventus, né? 2 times que eu acredito que vão ser times que vão lutar ali pela classificação, né? O Fattori, inclusive, apontava o Moleque Travesso como um dos times aí que sem dúvida vai brigar na parte de cima. O 15 de Piracicaba reconhecidamente é um time forte, que manteve a base da Copa Paulista, no qual foi vice-campeão justamente para o São Caetano, mas essa situação de atraso salarial e tudo mais, sem dúvida, mexe com todo o ambiente do clube, os jogadores numa grande expectativa aí para que se acerte essa situação, e a gente torce também para que isso aconteça o mais rápido possível, porque realmente ninguém merece ficar com salários atrasados, seja quem for. E o São Bernardo, né, que estava até então dividindo a liderança com o Sertãozinho, acabou empatando com a Atibaia dentro do 1º de maio por 1-1. Um resultado, Rafa, eu não sei se dá para dizer que foi bom, talvez pelas circunstâncias, ok, que o Atibaia saiu na frente, mas empatar em casa com o Atibaia para um time que está lutando ali pela classificação, talvez não seja o melhor dos resultados. Né? Fica um pouco de frustração, mas é normal dar uma oscilada de vez em quando, né? E assim como o São Caetano, o São Bernardo é um clube que vem vivendo muitos problemas de bastidores, mas nesse caso com a relação com a prefeitura de São Bernardo. Exatamente. Vocês têm dado, né, o Caderno de Esportes mostrando como está a situação sobre a gestão do estádio 1º de maio, que foi a casa do São Bernardo por muito tempo. E é difícil mesmo, quando você tem uma relação turbulenta com a prefeitura da sua cidade, não deixar isso contaminar os jogadores, né? Curiosamente, do São Caetano, a diretoria e a comissão técnica têm conseguido separar esse problema. Talvez do São Bernardo também. Acontece um empate desse, dá uma tropeçadinha, às vezes a soberba é bom, que nem a gente estava comentando sobre a Série A1, um resultado desse para não deixar o time totalmente confiante, achar que já está tudo certo. Dá uma tropeçada, mas é tudo dentro dos parâmetros. Acho que o São Bernardo vem bem também na Série A2. Classificação para a fase de mata-mata também acho que não vai ter muito problema não. Tigre se mantém na parte de cima, fator e gol do Marlisson, né, que decretou empate por 1-1. Se mantém ali na parte de cima, ainda não perdeu na competição, mas é bom o resultado do começo de vez em quando? Ou é surpreendente até certo ponto? Talvez pela diferença de investimentos e tudo mais.
É aquela coisa, puxa um pouco o time para baixo da realidade de Série A2, que de fato é um ganha e perde de toda hora ali. A Série A2 é difícil, é muito raro quando aconteceu com a Água Santa ano passado, né? Que abriu aí, classificou com 5, 6 rodadas de antecedência. O normal da Série A2 é isso, é perder ponto. E assim, o agravante do São Bernardo é que o São Bernardo não tem casa, né? Hoje, o 1º de maio, é um campo de aluguel do São Bernardo, então ele treina inclusive em Atibaia, então enfrentou ali o rival né, do seu centro de treinamento. Então, assim, não dá pra dizer que o São Bernardo empatou em casa, né? Ele empatou onde ele tá mandando seus jogos. Ele não conhece o gramado como deveria conhecer, como a gente fala assim, quando tá jogando em casa, tem aquela força da torcida, força de conhecer o estádio melhor que o adversário. Então, você jogar lá uma vez a cada 15 dias, você não vai ter essa... claro, você ainda é um pouco melhor do que o rival, do que o adversário, mas o São Bernardo vai penar muito com esses jogos no 1º de maio. Porque, afinal, enquanto todos os times viajam de 7 a 8 vezes, né, dependendo quem joga 8 ou 7 em casa, o São Bernardo viaja às 15 vezes, né? Exatamente. Então, você não tem essa ligação com a cidade. O cara não tá aqui todo dia no dia a dia, o torcedor vai no treino, às vezes bate um papo com o torcedor ali. Então, isso faz muita falta. Então, o São Bernardo vai penar um pouco aí. A sorte é que o Tigre tem um time aí, pro nível de Série A2, muito superior aos demais. Então, acho que, tecnicamente, quando esse time estiver bem fisicamente, já integrado ali ao Marcelo Veiga, né, com ele podendo escalar aí quem ele quiser, da forma como ele quiser, acho que a tendência é que o São Bernardo deslanche aí na competição, porque tem um time tecnicamente muito bom, mas vai penar com esse fato aí de ter que alugar o 1º de maio, só vir para jogar, viaja para jogar, enfim, é meio complicado essa situação. Né? Porque a gente vê o São Bernardo ali em 3º, São Caetano em 4º, se não me falha a memória, né? E vê um Monte Azul ali na 2ª colocação, um Sertãozinho na parte de cima. São times que ninguém dava nada no começo, né? Ninguém nem apontava como um time que poderia chegar. Então não sabe também até que ponto esses times vão permanecer na parte de cima. São times que nenhum dos dois enfrentou, nem São Bernardo nem São Caetano, para a gente ter a certeza, né, de como estão, ou num confronto direto ali, ter a certeza de quem está melhor ou não. Então, mas se manter na parte de cima, sem dúvida nenhuma, é a melhor das situações. E quem está tentando fazer isso, né, ou chegar nesse ponto na Série A3, é o Esporte Clube São Bernardo, aniversariante do dia, aliás, parabéns para o Esporte Clube São Bernardo, 92 anos de Cachorrão. Um abraço aí para todos do Cachorrão, o João, assessor, né, que foi nosso colega aqui no programa e no diário. Um abraço para todos da comissão técnica, a diretoria também. O Cachorrão foi lá em Jundiaí, venceu o Paulista por 3-0, tentando aí firmar o seu espacinho no G8, né, Rafa? Primeira vitória, né, do time na competição, uma vitória consistente, né? 3-0 contra o Paulista em Jundiaí, que é sempre muito difícil de jogar. Vamos ver se é a primeira de várias. Vamos torcer pro Cachorro conseguir embalar na competição e ter mais um representante aí nas séries mais agudas do Paulistão. Tomara que tenha virado a chave, assim. Foi um jogo tranquilo pro EC São Bernardo, né? Jogo tranquilo, 3-0, um placar fácil. Vamos ver se muda mesmo o patamar da equipe dentro da competição. Essa vitória já colocou o time já na parte de cima da tabela de novo. Também é uma competição muito dura, a Série A3, então é difícil mesmo você ter um time que se estabeleça lá em cima e navegue sossegadamente, mas tem que estar brigando lá em cima, né, para poder ter o direito do mano de campo nas fases eliminatórias. Acho que vai dar liga agora esse time aí. Ligou a chave verde agora. É isso aí, a gente torce por isso. O Paulista, né, recém-promovido da segundona para a Série A3, infelizmente aí não vive os melhores momentos, pelo menos por enquanto está lá na zona de rebaixamento, mas, Fattori, principalmente para um time que perdeu em casa, né, você havia dito semana passada que precisaria recuperar fora. Foi isso que aconteceu. É uma vitória expressiva, né? Você ganhar de 3-0 fora dos seus domínios é para se considerar, porque de fato mostra que você tem uma supremacia frente ao adversário. De fato, o Paulista não me parece um time que vai brigar por algo dentro dessa competição. A briga do Paulista como quando você sobe de divisão. Você subiu da série da segunda ano para a 3, certamente o objetivo do Paulista é se manter na 3 para depois buscar alguma coisa maior aí. Eu acho que o São Bernardo fez o seu dever de buscar os pontos que perdeu em casa. E é importante que o Vitor Sapo, que é um homem de referência, fez o segundo gol seguido, né? Havia feito também no jogo anterior. Então acho que é importante essa vitória aí para dar confiança para o trabalho do Renato Peixe. O São Bernardo vinha perdendo pontos assim, derrapando, né? E vinha fazendo jogos bons, mas os resultados não estavam acontecendo. Então agora, de fato, aconteceu o resultado, um jogo muito bom do Cachorrão. E agora torcer para que mantenha, né, um embalo, aí, consiga engatar umas vitórias para se manter ali no G8 e conseguir. O problema da 3 é que você não tem muita informação, né, dos adversários. Então, o treinador acho que tem uma dificuldade para você ir atrás de quem é o time, de quem é o adversário, quais são os jogadores, como joga.
porque partidas de televisão são poucas, né? Então é um campeonato ainda mais equilibrado que a A2. Eu acho que o equilíbrio vai aumentando cada vez que você diminui a divisão. Porque é justamente por conta disso. O inesperado é muito comum na A2. Você vai jogar um jogo, você não sabe quem é o adversário. Então, de repente, se chegar, você encontra um lateral super ofensivo, você tem que, no meio do jogo, mudar a sua informação. Então, é um trabalho bem árduo aí para conseguir um equilíbrio dentro da competição. É isso aí. Bom, ponto final no assunto futebol. Olha, lembrando então, né? Santo André e Criciúma pela Copa do Brasil na quarta-feira. A gente tem Libertadores, né? Estreia de um time brasileiro nessa edição da Libertadores. Corinthians e Guarani do Paraguai, quarta-feira, 21h30, né, Rafa? Lá no Paraguai. Lá no Paraguai, esse primeiro jogo. Enfim, são os jogos de meio de semana, né? Que os estaduais param agora neste meio de semana. Bom, agora eu acho que eu vou ceder o meu lugar para o Rafa, porque o assunto é Super Bowl. O Rafa é o especialista aqui da nossa redação em futebol americano. Rafa, tivemos para variar, né, um baita de um evento nos Estados Unidos ontem lá em Miami. Uma virada incrível, né, do Kansas City Chiefs sobre o San Francisco 49ers, 31-20. Jogão, né? Foi um baita jogo. O futebol americano está começando a ganhar muito mais adepto agora. Então, quem costuma acompanhar mais o futebol americano sabe que o Super Bowl é um jogo completamente diferente do que tem na temporada regular. E geralmente o Super Bowl traz jogos épicos desse jeito, porque os jogadores não vendem fácil a derrota. Vamos perder. O Kansas City foi para o último quarto perdendo por 10 pontos e foi para cima, foi para virar. A mentalidade dos jogadores, a mentalidade do quarterback, que é o líder do time, que arremessa a bola, que é o Patrick Mahomes, o cara mais jovem a ser MVP e campeão da NFL, isso domina todo o time, né? É um baita evento, foi um baita jogo, o show do intervalo também, Shakira e Jennifer Lopez também é uma atração à parte, tanto que tem muita gente que só assiste a NFL nesse jogo, no Super Bowl, e quem assistiu já deu para perceber que o futebol americano é muito legal e o jogo é muito legal, quem consegue entender um pouco mais as regras e vai se apaixonando pelo esporte. Foi um baita jogo mesmo de futebol americano. Você acha que o Brasil um dia vai alcançar esse nível de preparação, de nível mesmo num evento como esse, Fattori? Olha, acho muito difícil, porque o futebol americano ele é cultural, né? Eu acho que o americano ele já nasce, como a gente nasce aqui com uma bola, o americano nasce com uma bola oval, nasce com uma bola de basquete. A mesma coisa que eles estão tentando no soccer, né? No futebol nosso aqui, a gente pode até tentar ser. Mas é muito difícil, porque requer uma estrutura muito grande, os campos tem que ser especializado para o futebol americano, porque as dimensões até que não, mas questão de marcações, e você pega um campo de futebol, ele não é preparado para o futebol americano, então o desgaste da grama é muito grande. A gente pode ter aqui no Brunel a partida de rugby, e se o Santo André para avançar para a segunda fase do Paulistão, pode inclusive ter datas aí que é complicado, porque não dá para você jogar rugby num dia e no futebol no outro dia. Então, assim, futebol americano no Brasil precisaria ser algo cultural. Talvez daqui a alguns anos, com essa molecada assistindo, né, pela televisão, se interessando, vai aumentando, vai fomentando aí a modalidade, mas muitos anos para o Brasil chegar a algo parecido. No basquete, que o Brasil já é apaixonado pelo basquete desde a década de 80, quando começou ali 60 ainda, O Brasil ainda não conseguiu chegar a 10% do que é uma NBA com a NBB, né? Apesar de ter melhorado muito, evoluído muito desde que foi criado a NBB, o nível de profissionalismo dos times, qualidade, tudo, mas é incomparável a NBA com a NBB. Então, assim, é mais ou menos essa proporção aí do futebol americano, até o Brasil chegar lá, precisa essa molecada toda que está se apaixonando pela modalidade agora crescer, virar jogador, e aí um caminho longo aí. É verdade. Como o Rafa disse, né, o Super Bowl é um jogo diferente dos demais, né, porque afinal é um jogo único, errou, já era, né, mas realmente um grande espetáculo, tanto dos times quanto também o show do intervalo da J.Lo com a Shakira, o hino nacional também com a Demi Lovato. E faltou pouco pro Brasil ganhar, viu, um Super Bowl. O Cairo Santos, que é o kicker, é o cara que chuta a bola, 2-3 temporadas atrás estava no Kansas City, aí ele foi dispensado, tá jogando ainda na NFL em outra equipe. Mas faltou pouco, imagina, se o Brasil ganhasse ainda, isso poderia colaborar muito, né, para a expansão do esporte e ajudar bem no país, sem dúvida nenhuma. Bom, Diário Esportivo vai ficando por aqui. Alguma última consideração, Fattori? Eu estou ansioso para ver a estreia do Flamengo, com o time completo no Campeonato Carioca, com o Rezende. Acho que o jogador do Rezende, por quê, né, a gente, né? Imagina que os caras devem estar com vontade de jogar. Acho que é amanhã, né, a terça.
E o Flamengo falou que vai com força máxima e, enfim, acho que os caras do Resende davam por que a gente, né? Mas vai ser bacana ver o Flamengo O Flamengo passou o trator no Brasileirão, que tem um nível técnico, a expectativa é muito grande que passe o trator aí no Campeonato Carioca, né? A gente tem visto alguns jogos aí, acho que viu o jogo do Boa Vista. Nossa, é um nível técnico baixíssimo, é nível técnico inferior ao da 2 aqui de São Paulo, não tem dúvida nenhuma. Os times, tirando os 4 grandes, os outros, o nível é muito mesmo os 4 baixo. grandes, a gente viu o Vasco perdendo a Cabo Friense na sexta, o Fluminense sofrendo tá pra ganhar do eliminado, Bangu. o Vasco já tá eliminado, exatamente. Mas assim, pelo menos tem um nível técnico, né, deve ser tirar um outro jogador. Agora o restante é muito fraco o nível do Carioca e eu tô curioso para ver como o Flamengo vai se portar perante esses times. Vamos lá, palpite para Flamengo e Resende, Fator. Eu acho que quanto o placar aguenta lá, eu acho que pelo menos uns 4. Pra mim, seria surpresa não ganhasse pelo menos 4-0. Levar o garoto do placar lá da Copinha, do 1º de maio pra lá, pra ele já tá Esse jogo do Boa Vista, até o pessoal da redação flagrou, o rapaz ele é diferente do 1º de maio, ele escalava numa grade pra mudar o placar, é uma coisa bizarra, assim, bizarro. O Campeonato Carioca dá dó de um campeonato tão importante como é o Carioca, né, que revelou tanto tempo com São Paulo, tinha os torneios Rio-São Paulo, tirava os 4 de cada um. Sim. Dá dó de ver o futebol carioca dessa forma aí, tem o Flamengo e o resto, né? Dá dó. Verdade. Bom, Rafa, quero agradecer aí o convite de última hora para estar presente novo, aqui Derek, conosco. Fatores. Destaque final? Acho que vale falar para a torcida comparecer, o Brunão aí na quarta-feira, ver o Santo André, esse Santo André que começou bem a temporada, 3 vitórias consecutivas, esse tropecinho aos 49 do segundo tempo diante do Guarani, mas aí é o fator que não teve jeito. Mas o time está bem, confiante, tomara que a torcida consiga comparecer, lotar o Brunão, para empurrar o Ramalhão aí para as fases seguintes da Copa do Brasil. É um torneio legal, o Santo André tem tradição, tomara que enche o estádio aí e o Ramalhão consiga uma vitória bastante importante contra o Criciúma. É isso aí, mais uma vez, em 16h30 da quarta-feira, um horário não é tão bom, né? Muita gente trabalha, mas quem puder compareça ao estádio Bruno Daniel, tá certo? Então é isso, o Diário Esportivo fica por aqui. Todos tenham uma ótima semana. Continue acompanhando as nossas edições impressa e online, né? Impressa diariamente no papel e online também no www.dgbc.com.br. Nosso Instagram é @Diário do Grande ABC e semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo. Um abraço a todos, valeu, tchau!